Boa noite. Declaro aberta a 145ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? E Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? sim. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de correspondência recebida. Ofício 198/2024, Bueno Brandão, 30 de abril de 2024. Assunto: retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa Igreja Casa de Leis o pedido de retirada do projeto de lei que dispõe sobre o serviço de passeio turístico em veículo quadriciclo, bug e similar no município de Bueno Brandão e da outras providências. Certo de contar com a presença e colaboração de Vossa Excelência, reitero expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Tem mais um. Tem mais um. Energia. Carta número 1436 de 2024. Encaminhada pela Energisa. Presidente Prudente, 22 de abril de 2024, ao município de Bueno Brandão, aos cuidados de Silvio Antônio Félix, prefeito. Assunto: Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Prezado senhor, em conformidade com as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a necessidade de encaminhamento e aprovação pela Câmara Municipal do orçamento desse município para o próximo exercício e ainda a concessão outorgada a essa distribuidora para a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica que se efetiva diária e continuamente mediante o fornecimento de energia elétrica a esse município. Expressamos a Vossas Excelências estimativa com base na média histórica de consumo faturado por essa concessionária relativo ao consumo de energia elétrica do exercício 2023. Iluminação pública. Foi recebido o valor de R$ 18.827,84. Saúde, R$ 868,65. Para a educação, R$ 432,94. Recursos próprios, R$ 18.518,47. O total de R$ 38.647,90. Esclarecemos que os valores discriminados poderão sofrer alterações referentes a reajustes tarifários determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Eventuais alterações de consumo de energia elétrica das atuais e futuras unidades consumidoras sob a responsabilidade desse município. A ampliação de carga da iluminação pública, bandeiras tarifárias, além de débito remanescente, se houver, os quais deverão ser considerados por Vossas Excelências quando do encaminhamento do orçamento à Câmara Municipal para aprovação da Lei Orçamentária Anual, LOA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Considerando as informações ora consignadas e na certeza de que serão utilizadas para subsidiar a elaboração e aprovação do orçamento para o próximo exercício, colocamos-nos à disposição para esclarecimento se necessário. Atenciosamente, Carlos Eduardo Mariano, Coordenação de Gestão de Relacionamento com Clientes da Energisa, Energisa Sul-Sudeste, Distribuidora de Energia S.A. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito. Para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. O cumprimento, desejando boa noite. Boa noite à vereadora Suelene. Boa noite aos senhores vereadores.
Boa noite ao público presente. É muito bom tê-los com a gente. Como sempre falo e repito com muita veemência, quanto mais pessoas estiverem com a gente aqui no andamento dos nossos trabalhos, a gente se sente mais confortável, mais seguro em decidir os projetos, as leis que vão melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aquilo que é de importância máxima. E as pessoas estando aqui, elas têm a opção de poder nas ruas aí com seus familiares, amigos, e falar realmente o que está se passando, quem votou, o que quer dizer o projeto, que muitas vezes a gente presencia pessoas maldosas ou mal intencionadas distorcendo a verdade, e as pessoas às vezes preferem acreditar numa mentira ou algo distorcido do que na realidade. Então é de grande importância, é muito bom que você esteja com a gente, o pessoal do conselho aqui, que tem um máximo respeito nosso aqui, todos que estão aqui. A gente fica muito satisfeito. Também desejar boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e uma boa noite especial aos funcionários da casa, aos colaboradores, que são essenciais para nossos trabalhos. Gostaria de agradecer o senhor presidente, por já prontamente nos atender aqui em colocar em pauta a indicação número 10, de 2024, que foi do vereador Danilo Amâncio, do vereador Leandro e do vereador Joaquim, pedindo um estudo para mudar o regimento interno dentro da viabilidade, dentro da lei, e que traga uma opção para os cidadãos, pegando o gancho que eu falei, da importância das pessoas participarem dos trabalhos públicos, porque vocês são os patrões, nós somos os empregados. Em tudo que prospera, o patrão tem que estar junto para que as coisas funcionem. Tem um ditado popular que diz que o que engorda o boi é o olho do dono. A presença do patrão ali, das pessoas, é muito importante. Então, o intuito nosso aqui, a princípio, seria que o cidadão que participasse de todas as reuniões durante o mês, poderia estudar a maneira de uma assinatura de presença no início da reunião e no término, para comprovar que ele participou na íntegra das reuniões do mês, abriria espaço para ele, se assim o desejar, na próxima reunião no mês seguinte, dando a palavra. Aí o cidadão teria o direito de voz todos os meses e falar aqui pertinente aos projetos da Câmara, aos problemas que ele tem na comunidade dele, o que está faltando, o que pode ser feito. Então, eu acho que é muito apropriado, além de dar voz ao cidadão, também valorizar as pessoas que participam da Câmara. Muitas vezes é chatinho, leis, burocracia, são números, são artigos, incisos, traz às vezes o desconforto, mas nem tudo na vida é gostoso, é necessário. Então, acho que é muito importante, eu agradeço muito, valorizo a presença de vocês, peço que venham mais vezes, tragam seus amigos, seus familiares, quem puder vir participar aqui, vocês nos honram com a presença. Então, peço também à mesa diretora que estude com carinho essa proposta nossa, de viabilizar a possibilidade do cidadão falar todo mês aqui, desde que ele mantenha presença no mês anterior, na íntegra de todas as reuniões, e ele tem essa opção, esse conforto de vir aqui e falar com toda a educação, com todo o respeito, dentro vai ter que anunciar antecipadamente o assunto que ele vai desenrolar, se é saúde, educação, se é estrada, e manifestar a opinião dele, manifestar o que ele pensa, o que ele quer da administração, o que a Câmara pode fazer para ajudá-lo nesse intuito. Então, acho muito importante. Também agradecer ao senhor presidente, que prontamente já colocou em pauta a indicação número 11 do vereador Danilo Amâncio e Leandro, pedindo ao senhor prefeito que estude a possibilidade de aumentar o repasse para o hospital. Como já falei inúmeras vezes aqui nas votações de projetos de repasse para as associações e tudo que a prefeitura ajuda, que é de grande valia e demonstra para a gente a importância da nossa prefeitura, a amplitude do seu papel. Então, a gente vê que o valor que é repassado ao hospital é um valor significativo. De modo algum podemos negar isso. Agradecer ao senhor prefeito por estar mandando esse valor. Mas, como sempre digo, é pouco. Ainda tem que mandar mais, tem que disponibilizar mais recursos para o hospital. E como a gente vem presenciando várias vezes, ouvindo as pessoas, o atendimento do hospital está devagar, está lento. Mas por quê? Eu, de forma alguma, vou criticar médico nem o hospital. Só tem que tecer elogios e agradecer. Mas eu estive no hospital por inúmeras vezes lá, com meu pai e outras circunstâncias,
Nós presenciamos, enquanto atende um, chega a 3, 4, 2. E o médico, ele tem o seu tempo para ele fazer a consulta. Às vezes, um é um problema simples, uma consulta de 10, 15 minutos. O outro paciente já é mais complexo, ele tem que pegar exames anteriores, exames recentes, investigar, tem que ter um cuidado maior. E a gente não pode entrar nesse mérito. Então, a questão não é falta de agilidade, nem falta de atendimento do hospital, é falta de pessoal. No meu entendimento. Assim sendo, se o prefeito entender, ele pode aumentar o recurso, aumentar o convênio com o hospital e disponibilizando 2 médicos no pronto-socorro, pelo menos na parte diurna, das 7 da manhã às 7 da noite. Né? Seria um plantonista no pronto-socorro 24 horas e 12 horas. Então, durante o dia, ia agilizar muito. A fila de espera ia ficar bem menor. Meu pai teve dengue, estive com ele várias vezes, foi internado, lá muito bem tratado, parabéns, parabéns 1000 vezes ao hospital, agradecimento, tem todo o meu reconhecimento, médico, todo mundo, a delicadeza, a atenção, né, o pessoal lá, todos eles, as faxineiras, as enfermeiras, os médicos, atendentes, o pessoal da cozinha, nota 1000. E voltou a fazer exames, né, para as plaquetas, né, estavam baixas, teve que fazer exame várias vezes, depois voltou com o médico. Teve um dia que nós ficamos 5 horas, eu com meu pai, quase 90 anos, né, com um restinho de dengue, já fazia 5 dias que tinha diagnosticado dengue, e voltamos embora sem atendimento. Eu tive um pequeno acidente no sítio lá, uma bobeirinha, e fiquei 4 horas para ser atendido, para tomar um remedinho para tirar dor, e fazer o raio-x no outro dia, inclusive está com 2 costelas quebradas, né, numa bobeira. Mas isso não é nada. Então a gente vê, certo? A constatar a realidade, o pessoal reclamando do hospital, reclamando dos médicos. E, na verdade, é a demanda que é muito alta para os médicos. Eles trabalham, né, no seu tempo, com a sua eficiência. Né? Não tem nada que tecer críticas a médicos aqui, nem a hospital. Mas, realmente, no meu entendimento, falta mão de obra, falta profissionais. Então, não sei se vai resolver mais um médico no pronto-socorro durante um período de 12 horas, mas tenho certeza que vai amenizar essa fila. E a gente está presenciando filas longas lá no hospital, no pronto-socorro. Não é isso? E a gente tem certeza que ninguém vai no hospital para passear ou para tomar tempo dos outros. Todo mundo que está no hospital está aflito, está com dor, está com algum problema, alguma incerteza. E quanto mais rápido ele for atendido, diagnosticado, medicado, melhor para ele. Então, peço ao Executivo, ao senhor Prefeito, que vê essa indicação, né, número 11, e mudar o que depender da Câmara, tenho certeza que nós vamos ser parceiros, ampliar esse convênio com o hospital, disponibilizando recursos para contratar mais um médico para que atenda no pronto-socorro, 2 médicos ao invés de 1. Se não for possível 2 médicos 24 horas, porque geralmente à noite a demanda é um pouquinho menor, mas que contrate mais um médico no pronto-socorro na parte diurna, das 7 da manhã às 7 da noite. Eu acho que vai melhorar muito o atendimento. Né? Porque a demanda é muito alta. Eu presenciei lá o médico atendendo em 15 minutos, 20 minutos um paciente e chegar a 2, 3. A fila vai aumentando, aumentando, e tem gente que fica 4, 5 horas lá com dor, né, com um dedo quebrado, um corte, para ser atendido. Né? Então, eu acho que melhoraria bem. Uma ideia nossa aqui, eu acho que tem de tudo para melhorar o atendimento da população. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte, para avaliação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 002/2024, projeto de lei de iniciativa da mesa diretora, tem por finalidade estabelecer normas e requisitos para a padronização e confecção das honrarias concedidas pela Câmara Municipal. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de resolução número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 002/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 028/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo que abre crédito adicional suplementar que será coberto com recursos provenientes de anulação. O valor do crédito será de R$ 146.065. Projeto número 28, de 17 de abril de 2024. Altera a PPA, quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, LOA 2024. Crédito adicional na importância de R$ 146.165, distribuído nas seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 146.165. Do Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos e material permanente no valor de R$ 146.165, é uma transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do governo estadual. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Anulação do Fundo Municipal de Saúde, repasse ao Hospital Senhor Bom Jesus, menos R$ 146.165. Contribuições, transferências, fundo a fundo de recursos do SUS proveniente do governo estadual. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Bueno Brandão, 17 de abril de 2024. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Menos R$ 146.165. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignado no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 00, 10, 302, 1, 324, 0000, 4, 4, 50, 5200, e que subsidiarão as despesas com aquisição de equipamentos, ultrassom, diagnóstico para aplicação Transofag, para a implementação da política de atenção hospitalar, hospitais plataforma, proveniente de recursos financeiros do SUS, do Estado de Minas Gerais, Resolução SES MG número 9002, de 19 de setembro de 2023, referente à emenda especial indicada pelo excelentíssimo deputado federal, senhor Odair Cunha, no valor de R$ 146.165, a serem repassados para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Estamos encaminhando esse projeto de lei para a correção do crédito suplementar aberto por equívoco na ficha número 695, através da lei número 2.718, de 22 de março de 2024. Em virtude da resolução SES MG 9002, 19 de setembro de 2023, determinar que o recurso financeiro será repassado ao Fundo Municipal de Saúde, o qual será repassado posteriormente ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, sendo que, para tanto, alterar-se a lei municipal, LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, sendo o que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 17 de abril de 2024, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 028/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 028/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 028/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei número 028/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 029/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo e abre crédito adicional suplementar, que será coberto com recursos provenientes de excesso. Valor do crédito será de R$ 3.335.000. Projeto número 29, de 18 de abril de 2024. Altera a PPA, quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada conforme classificação abaixo e abre no orçamento vigente, Lei 2.684, de 8 de dezembro de 2023, LOA 2024. Crédito adicional na importância de R$ 3.335.000, distribuído nas seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 3.335.000. Secretaria de Governo, contribuições, R$ 80.000. Transferência especial de Estado. Mais fácil. É muito grandinho mesmo. Parabéns. Obrigado. Não vai ficar até amanhã aqui. Conforme lido do cabeçalho e com a anuência do plenário, claro, né? Então, peço então a anuência do plenário para que a gente possa ler o cabeçalho, né, falar do que se trata o projeto e ler a justificativa devido à extensão dos projetos que a gente vai votar hoje aqui. Tudo bem? Então, são todos eles de contribuição no valor de 80 mil, 20 mil, 40 mil, 40 mil, 25 mil, 50 mil, 25 mil, 25 mil, 280 mil, 50 mil, 40 mil, 40 mil, 100 mil, 150, 100 mil, todas as contribuições, né? E de 350 mil, 100 mil, 150 mil, 100 mil reais, 100 mil, 44, 444, 200 mil, 500 mil, 225, 556. E para finalizar, 80 mil, 300 mil e 150 mil reais. Todos eles de material de consumo. E o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso no valor de R$ 3.335.000. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 18 de abril de 2024. Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias anexas e que subsidiarão as despesas com repasses para CONCEP, APAI, Casa da Criança, Recanto Santa Luzia, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, Fundo Municipal de Assistência Social, construção de muro de arrimo para as casas populares, repasses para o esporte, colocação de telhado na quadra da Escola Municipal Sebastião Santana, repasses para a atenção primária à saúde e média e alta complexidade e pavimentação, calçamento das estradas do município, proveniente de transferências especiais da União e dos Estados, indicados pelos cientistas senhores. Deputado estadual Betinho Pinto Coelho, os deputados federais e senadores, Dr. Frederico Carlos Viana. Antes, deixa eu só fazer um concerto aqui. Os deputados estaduais, deputado estadual Betinho, deputado estadual Caporeso, Dr. Maurício, Dr. Paulo, Duarte Bechir e Wendel Mesquita Duarte. Deputados federais e senadores, Dr. Frederico Carlos Vianas, Aaron Biondini, Júnior Amaral, Rafael Simões, Zé Vitor, sendo esses os deputados estaduais e federais que consignaram esses repasses para Bueno Brandão. Sendo que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 18 de abril de 2024, atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 029/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa.
Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Muitas vezes a gente ouve anúncios de todas as formas, de deputados, senadores, deputados federais, estaduais, enviando recursos para diversas áreas das cidades, né, de todas as cidades, inclusive a nossa. E isso é muito importante. Mas é bom lembrar, né, que todos saibam, mas esses recursos são dinheiro dos nossos impostos, que está voltando para nós. Né? É o pouco que volta para nós. Então, muitas vezes estão nos cofres federais ou nos cofres estaduais e retornam. Os deputados estaduais, federais e senadores, eles têm a prerrogativa de direcionar parte desses recursos para onde eles entendem que tem uma necessidade maior ou que tem uma base política maior. Então, o interesse dele. E aí que vem a importância da articulação dos políticos municipais em ter acesso e ter, né, uma articulação com esses políticos nas esferas superiores e destinar o máximo de recursos para a cidade que nos interessa, que é Bueno Brandão. Então, gostaria de agradecer a todos, né, que intercederam, que lutaram, né, os vereadores presentes e outros políticos ou pessoas, né, cidadãos aí que não são políticos, mas também tem um trabalho belíssimo nesse setor de buscar recursos. Não vou citar nome, mas aqui nós temos presença de pessoas aqui que estão de parabéns, né, buscando recursos aí e tendo resultado. E também todos os deputados que lembraram da gente, que estão aqui. Cabe a mim, né, fazer uma menção maior aqui para o doutor Maurício, deputado doutor Maurício, que é, para mim, um exemplo de político. Né? Eu tenho ele como um mestre, uma pessoa maravilhosa, simples, humilde, uma pessoa humana e muito eficiente no que faz, em todos os sentidos. 470 mil na infraestrutura, esporte, segurança, assistência social. E o doutor Frederico, 150 mil para o hospital. O doutor Maurício também, no finalzinho do ano passado, indicou um recurso para uma ambulância, que já foi comprada e logo será entregue para o hospital. A gente vê que o hospital sempre está faltando ambulância, a demanda é muito alta, né? Sai uma ambulância, fica outra, quebra uma, muitas vezes sai duas, a terceira tem que vir. Então, é sempre de grande valia ter mais esse suporte. Então, agradecer, né, de forma generalizada a todos eles, mas de forma específica ao doutor Maurício, deputado doutor Maurício estadual, doutor Maurício e deputado federal, doutor Frederico, né, que estão junto com a gente aqui. Se Deus quiser, virão novos recursos e vão nos ajudar muito mais. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais edis, boa noite. Público presente, boa noite. Quem nos acompanha à distância, boa noite. Colaboradores da casa, boa noite. E aqui apenas justificar que o nome do deputado estadual Rodrigo Lopes não se encontra, porque ainda não teve o pagamento dessas emendas, mas 100 mil vai para a escola, então não entra como orçamento municipal, escola estadual. E 160 mil para a compra de um veículo para a área da saúde de 7 lugares. E aqui a gente tem que prestar atenção, principalmente em duas questões que a gente acaba passando batido. A primeira questão, que alguns nomes aqui, inclusive o vereador Leandro acabou de falar aqui, que tem nome de certos deputados que a gente nunca ouviu falar. Eu vou citar, por exemplo, o Wendel Mesquita Duarte, com todo o respeito ao deputado Wendel. Eu nem sei qual partido que é, e isso não importa. Só estou falando aqui porque eu não conheço, nunca tinha ouvido falar do mesmo deputado estadual. Existe uma discussão dentro do Brasil da forma que está sendo conduzidas as nossas eleições, principalmente federais. E, consequentemente, as estaduais, porque é tudo dentro do mesmo preito. Né? Eu sou a favor da mudança do atual sistema. Muitos críticos, especialistas, defendem o voto distrital. E o que tem a ver a conversa de voto distrital com um projeto de lei de crédito suplementar? Pois bem, o senhor Wendel, por exemplo, podemos até procurar depois quantos votos ele teve em Bueno Brandão em 2022. Se brincar, nenhum. Se brincar, nenhum. Estou aqui afirmando, só estou supondo, estou no campo da suposição.
Ademais, outros aqui tiveram muitos votos. Pois bem, quantos aqui, em Bueno Brandão, arrastaram uma boa quantidade de votos? E até então, não mandaram um centavo para Bueno Brandão. Entenderam o sentido da minha prosa? Que esta casa e a população, bem dizer, nem conhece, nos encaminha 150 mil reais para determinada ação ou ações. E outros que arrastaram 300, 400 votos, muito na esteira do extremismo, até aí então, não ofereceram um centavo para o Bueno Brandão. Ofereceram não. Aqui eu pego carona nas palavras do vereador Danilo. É dinheiro nosso, dinheiro do povo, dinheiro de suor de labuta. É indicação. Mas até então não indicaram um centavo. Por isso que eu falo, o voto distrital é a solução. Hoje, nós temos deputados que gostam, e senadores, e também os federais, e estaduais e senadores, que usam a rede social para angariar votos, mas serviço efetivo mesmo zero, ou quase nada. Com o voto distrital, a gente acaba com isso. Ele vai fazer campanha naquela região, em determinada região. Isso a gente vai filtrar muito os nomes. Aí, um cidadão do norte de Minas não vai poder fazer uma campanha no sul de Minas. E é o contrário também. Vice-versa. A gente acaba com isso. A população vai ter menos nomes e mais qualidade na sua escolha. Então, tem relação com a matéria? Tem. Esse é um exemplo. Eu não vou citar nomes aqui, porque para não ficar infringindo, porque amanhã pode aparecer algum recurso. Mas no momento, repito, no momento, pessoas, candidatos e hoje autoridades legislativas que carregaram votos daqui e até então não fizeram por merecer os votos que aqui carregaram. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares, ao senhor que nos assistem acompanhando ao vivo aqui. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais e meu boa noite aos funcionários. Só voltando um pouquinho, vereador Antônio Marcos. Eu me lembro, lá para trás, há um bom tempo, que foi sugerido o voto distrital misto. O voto distrital, onde você teria os deputados estaduais, e o misto por os federais. Aí você poderia votar em quem quisesse. Mas eu também entendo que tinha que ser deputado estadual e o federal dentro do sul de Minas. E quando eu vi esse monte de nome, eu falei, pelo menos o nome dos deputados você tem que falar. Os valores estão aqui para quem quiser ver. E isso, na última eleição, foi a pulverização de votos. E a gente tem que agradecer muito às redes sociais, onde um jovem que eu sou admirador, teve um monte de voto em Bueno Brandão, o Nicolas Ferreira. Vou falar, porque sou fã dele. Novo, ainda é chamado de moleque por presidir uma comissão da educação do Brasil inteiro. Mas ele não é moleque. Ele foi o mais votado de Minas Gerais e do Brasil. Mas o vereador Nino e a vereadora Selene foram passar a peneira cobrar eles. Tomara que isso surta efeito. Vereador Nino e a vereadora Selene. E também o senador, que teve bastante voto aqui, até hoje não apresentou nada, Alexandre Silveira. E também o nosso amigo e querido Cleitinho. Vamos ter que cobrar também. Aqui, vereador Leandro, eu nunca tinha ouvido falar também desse deputado que está mandando 150 mil reais, o Endel Mesquita, nunca tinha ouvido falar. Mas parabéns para ele de ter lembrado de Bueno Brandão. E cada grupo em Bueno Brandão formado, ele foi atrás do deputado, e o deputado Betim, o Caporeso, o Dr. Maurício, o Dr. Paulo, o Duarte Bechir, o senador Carlos Viana, que até agora só apareceu o senador Carlos Viana, e os deputados federais, o Dr. Federico, o Eros Biondini, que é daqui de Minas Gerais, Júnior Amaral de Minas Gerais, e o senador, o deputado federal Rafael Simões, e o deputado Zé Vitor. Então, todos eles lembraram de Bueno Brandão. Temos que fazer chegar neles que Bueno Brandão existe. Tiveram muito voto aqui, parabéns pela colocação do vereador Antônio Marcos. Tiveram muito voto, inclusive
Duda Salabert teve muito voto aqui em Bueno Brandão, Salabert, né? Salabert não mandou nada para nós aqui. Então, pode ser o começo aqui, até a gente fazer chegar aí nas redes sociais, e chegar a fazer Belo Horizonte até Brasília, que temos que mudar, sim, concordo plenamente, que nós temos que mudar para a gente ter os nossos deputados perto da gente, para poder pedir e eles atenderem a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Fica à vontade, vereador. Falta 5 minutos. Obrigado, senhor vereador. Joaquim, com certeza, muito bem falado. E lembrar que Minas Gerais tem o tamanho de países, né, que não tem o tamanho de Minas. Minas, acho que é do tamanho da Alemanha, se eu não me engano. Então, tendo essa abertura, são o segundo país mais populoso, o segundo estado mais populoso do Brasil. Então, tem uma pulverização muito grande. Ou seja, até nós chegamos inúmeros candidatos que muitas vezes confunde a cabeça do eleitor. Tendo o voto distrital, então seria um número mais restrito de deputados da nossa região, bem próximo da gente, não é isso? No caso, seria o sul de Minas, a Zona da Mata, Triângulo Mineiro, né? Sei lá, talvez Norte de Minas. Quantos distritos Minas teria para poder ter. Sim. Mas seria um voto mais concentrado e uma consciência maior do eleitor em votar e ter resultado do seu voto. E também dizer que o sul de Minas ele está muito mal representado em termos numéricos. Pelo número de habitantes, ele teria que ter, se eu não me engano, 13 ou 14 deputados estaduais. E hoje tem 5, né? Então, isso quer dizer que os eleitores do sul de Minas estão votando com uma expressão muito forte em deputados de outras regiões, do norte, de Belo Horizonte, do Triângulo, né? Não vou falar que está errado, mas daí no voto distrital isso seria corrigido. Né? Nós teríamos uma representatividade proporcional ao número de habitantes do sul de Minas. E quanto mais deputados tiver do sul de Minas na Assembleia, né, de Minas, com certeza estaremos melhor representados, teremos um olhar mais carinhoso com a nossa população, né? É recíproco. Então, muito bem colocado, senhor secretário. Parabéns pelas palavras. Obrigado pelo espaço. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 029/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 029/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 029/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 011/2024. Trata-se de projeto de autoria do vereador Antônio Marcos Martins, que tem por objetivo a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura. O valor do subsídio será de R$ 3.065, considerando R$ 3.065. Considerando que a leitura desse projeto já foi realizada anteriormente, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 011/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. O projeto, ele visa a trazer uma certa correção que não ocorre desde 2012. Então, vamos lá. Dentro da nossa legislação, a gente tem 3 institutos, né? A revisão geral anual, a própria nomenclatura já nos dá o entender, é geral e anual, é para todos. O reajuste, que aí contempla todos os servidores públicos, quando o chefe da casa, seja do executivo, do legislativo, assim o quer, assim o percebe, e aí o agente político não está contemplado, secretários, vereadores, prefeito e vice-prefeito não estão contemplados, e por fim, a fixação de subsídio. A fixação é apenas para o agente político. Então,
são os 3 institutos dentro da nossa legalidade. Nós, recentemente, aqui votamos a fixação para prefeito, vice-prefeito e secretários. Secretários, o vencimento passou para 5 mil, o vice-prefeito passou para 5.800 e o prefeito passou para 15 mil. Esses são os valores das fixações aprovados nesta casa. Hoje, o vereador em Bueno Brandão, ele recebe R$ 2.830 de maneira bruta. Estou aqui apresentando R$ 3.065 de maneira bruta. O aumento é mínimo. É apenas uma questão mesmo de correção que não acontece desde 2012. E como que eu cheguei nessa correção? A própria justificativa, o senhor secretário já leu, mas não custa aqui relembrar. Peguei de 2021 para cá, que iniciou esta legislatura, fiz a somatória do índice que foi aplicado aos servidores, que deu na somatória de em torno de 28%, e fiz a divisão por 2. Por que por 2? Porque o vereador ele pode acumular outra função desde que tenha previsão temporal, desde que ele tenha tempo disponível. Então, 14%. E utilizei como base o salário mínimo. O reajuste do salário mínimo. Porque se todo brasileiro recebe em cima do salário mínimo, então a matéria que eu apresentei não poderia ser diferente por uma questão de justiça social. Eu não posso aqui colocar o cargo político de vereador acima daquilo que a população está submetida. Nós somos iguais. Aliás, nós viemos da população e fomos eleitos pela população. Então, nada mais justo e justificado socialmente que essa questão. Então, a matéria é uma correção mínima, apenas para não deixar mais uma vez em fixação. E lembrando, 2025 não se pode ter a revisão geral para o vereador. Porque como entra em vigor, se aprovado em 2025, a revisão geral só vai ocorrer no ano de 2026. Já deixar isso bem claro também, que está dentro da matéria, dentro do principal do projeto de lei. Então, não vejo o porquê de nós não aplicarmos. Principalmente se a casa votou um aumento expressivo para os secretários, um aumento expressivo para o vice-prefeito e um aumento mais do que expressivo para o prefeito, então o vereador também, neste caso, não pode ficar na esteira, né, só ali paralisado. Aí também não dá. E para finalizar, quando nós corremos atrás para montar o Partido Agir, nós procuramos pessoas extremamente qualificadas para adentrar. Porque a casa precisa de representação qualificada. E para termos representação qualificada, temos que ter, no mínimo, salário digno. E aqui, sem demagogia, quantas vezes já defendi publicamente falando que todo servidor deve ganhar bem, porque daí há a possibilidade também de cobrar um bom serviço. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Como disse outras vezes, e repito, eu sinto no meu coração a mesma alegria de vereador, ocupando o cargo, essa cadeira honrosa, como tive como prefeito. Cada um na sua importância, no seu lugar, com sua finalidade. E diz também que quem acha que eu fiz um bom trabalho, agradeço. Quem acha que eu não fiz um trabalho tão bom e estou fazendo, que prepare, corra atrás, porque essa cadeira vai estar vazia. Eu não vou para a reeleição de vereador. Com a alegria que eu tenho. Esse projeto aqui, ele reflete vários pontos. A primeira coisa que temos que ter em mente é que um político, um funcionário, sendo bem remunerado, ele busca eficiência no trabalho, produtividade. Você tem como cobrar.
E, com certeza, todas as pessoas que se destacam, que esforçam, correm atrás, eles têm que ter um bom salário, têm que ter reconhecimento, né, financeiro entre tantos. Também temos aí dados, né, estatísticos de que os salários políticos da nossa cidade são inferiores aos que nos circundam, na sua maioria. E é importante valorizar. No projeto para prefeito, eu disse que poderia ter um aumento, mas não concordei com os valores e votei contra. E não quer dizer que tenha que valorizar, que isso não faz com que o prefeito tenha a sua importância, a sua, né, significância dentro da nossa sociedade. Porém, eu acredito, eu falei e repito, que vivemos momentos econômicos complicados. Estamos aí vislumbrando problemas seríssimos econômicos, né, uma distorção muito grande na realidade. Esse ano político, ele vai esconder um pouco por vir verbas, né, de deputados, e essas verbas muitas vezes movimentam, aquecem, de certa forma, a economia, e o pessoal também tira o olhar da parte econômica e volta mais para a política. Mas se analisarmos dados econômicos aí, é preocupante. Então, eu acho que todos merecem um reconhecimento melhor dos seus trabalhos, todos têm que se dedicar um pouco mais, sempre pode ser melhorado, né? Nada é tão perfeito que não pode ser melhorado, nada é tão errado, não pode ser corrigido. Mas eu acho que o momento é bem complicado e tivemos aí uma aceitação, né, uma não aprovação da população devido ao aumento substancial, né, de quase 50% para prefeito. Não foi contra o valor, mas o aumento, mas o valor. Então, acho que devemos aguardar um movimento econômico mais propício, com uma visibilidade do futuro mais agradável, mais confiante, e fazer, com certeza, essas correções que são essenciais. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 011/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 011/2024. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Não. Antônio Marcos Martins? Sim, senhor presidente. Inclusive, lembrando que não é, no caso, para mim, né? Porque o ano que vem já não vou estar mais aqui. Obrigado, senhor presidente. Aristeu Brolese Filho? Não. Danila Manso Alberto Costa? Não. Joaquim de Assis dos Santos? Não. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginato? Não. Suelene Almeida? Não. O projeto de lei complementar número 011/2024 foi rejeitado, tendo 2 votos favoráveis e 6 votos contrários. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 024/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo e tem por objetivo formar a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Bueno Brandão. Mais uma vez, considerando a extensão do projeto, peço a anuência dessa casa para que seja dispensada a leitura do escopo total do projeto. Tudo bem? Sim. Dispensada a leitura? Apenas justificativo, senhor presidente? Sim. Por favor. Então, Obrigado. justificativo. Projeto de Lei 024, de 10 de abril de 2024. Estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Bueno Brandão e dá outras providências. Ele é um pouquinho extenso. Justificativa. O presente projeto tem o objetivo de denominar... Justificativa. Justifica-se a retirada.
Justifica-se a retirada da pauta e a reapresentação do projeto de lei para adequação dos termos dispostos em conformidade com o Conselho Nacional do Ministério Público, que trata da estrutura geral do Conselho Tutelar, bem como, pensando no Poder Executivo, a remuneração dos conselheiros tutelares e seus reajustes. A Comissão da Infância, Juventude e Educação, CIG, órgão permanente do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, visa ao aperfeiçoamento da atuação ministerial na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, na defesa do direito à educação. As ações priorizadas, CIG, são direcionadas pelos princípios e garantias constitucionais. Somam-se à defesa do direito à educação, os eixos definidos na Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, celebrada em 2012 pelo CNMP, com diversos órgãos e entidades federais. Na oportunidade, informamos que, no caso de dúvidas, pode ser realizada a pesquisa no site eletrônico www.cnmp.br/portal institucional/comissões/comissão da infância e juventude/grupos de trabalho/conselho tutelar, onde todas as dúvidas da estrutura geral do Conselho Tutelar será previsto na página do Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, a redação anterior mencionava salário de R$ 1.600 para os membros do Conselho Tutelar, quando, na verdade, o valor correto e aprovado já para o ano de 2024 é de R$ 1.773,18. Assim, as alterações necessárias são também para adequação do salário base dos profissionais. Também foi previsto originalmente que a remuneração sofreria um acréscimo de R$ 200 anuais, objetivando garantir um reajuste frente à inflação aos profissionais ainda para o ano de 2024. Todavia, a redação do artigo faria que, com o passar dos anos, especialmente diante de uma projeção de longo prazo, a remuneração atingisse numerários incompatíveis com a dotação orçamentária do município, sendo necessário que o reajuste previsto fosse limitado ao período de 8 anos. Assim, para que não haja prejuízo aos conselheiros tutelares e nem discrepância entre os seus reajustes e aqueles promovidos de forma geral ao funcionalismo municipal, foi alterada a redação do dispositivo, o que para o acréscimo anual vigore até o ano de 2031. Após esse período, o reajuste deverá observar os mesmos índices e parâmetros dos demais servidores públicos do município de Bueno Brandão, o que preserva da mesma maneira a correção dos valores diante da inflação para os conselheiros tutelares. Com atenção às possíveis variações e imprevisões do período compreendido entre 2024 e 2031, foi acrescentado ainda um parágrafo específico, justamente para que, caso o reajuste concedido aos servidores públicos municipais ultrapasse o valor de R$ 200 anuais previsto para esse período, aquele prevaleça em detrimento deste, para que os conselheiros não contem com nenhum prejuízo. As alterações e correções propostas buscam, além de corrigir erro material referente ao valor de remuneração, adequar o projeto de lei à realidade vivida tanto pelos conselheiros tutelares quanto pela administração pública, especialmente no que toca à sua matéria financeira e orçamentária, garantindo que haja harmonia para ambos no desempenho de suas funções. Além disso, estruturar o funcionamento da unidade do Conselho Tutelar, bem como as atribuições, eleição do Conselho Tutelar e o que mais suceder frente ao Conselho Tutelar, sob o olhar e orientação do Conselho Nacional do Ministério Público. Estando, pois, justificado o evidente interesse público de que se reveste a presente reapresentação do projeto, submeto-a ao exame dessa Igreja Casa Legislativa, contando com o seu indispensável aval. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meu protesto de apreço e consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 024/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida.
diante de tanta responsabilidade das conselheiros tutelares aqui do Bueno Brandão, né? Conheço todo o serviço, o trabalho de vocês. Tenho que dar os parabéns. E poderia ser até mais, né? Que a gente vê que ainda é pequeno o salário pelo trabalho que vocês têm. Porque vocês são a segurança e a proteção de nossas crianças e adolescentes. A gente confiamos muito no trabalho de vocês, o qual dou os parabéns, tá? E sou favorável ao projeto. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer algumas ponderações, primeiramente, dentro do próprio projeto, e depois eu termino fazendo um apanhado daquilo que a gente passou dentro desta casa, juntamente com os conselheiros, por força dessa matéria, né? Eu não posso perder essa oportunidade, porque uma das coisas que mais me corrói dentro do serviço público ao longo desses anos é a demagogia. Isso eu detesto. O artigo 9º da matéria traz que, no seu parágrafos 3º e 4º, para a compensação do sobreaviso, porque antes ele já tinha uma outra nomenclatura na matéria que tinha vindo anteriormente. Não era sobreaviso, né? E dentro da resolução do CONANDA traz a ideia do sobreaviso. Inclusive, em determinações de Ministério Público, fala da questão do sobreaviso. Então, para compensação do sobreaviso, poderá o município, ouvido o colegiado conselho tutelar, prever indenização ou gratificação conforme dispuser a legislação pertinente ao serviço público municipal. Não traz o prejuízo em si a matéria, mas o nosso estatuto não prevê indenização. Nesse caso, não. Ele prevê a gratificação. E poderá, para a compensação sobre o aviso, poderá o município, ouvido o colegiado. Aí vem o parágrafo 4º. Caso o município não opte pela remuneração extraordinária, não opte, não é o município que opta. Quem opta é o órgão colegiado do Conselho Tutelar. Está no parágrafo 3º. Então aqui surgiu fica essa lacuna dentro desse parágrafo. 3º e 4º, melhor dizendo. A gente tem que ir para frente. Porque boa parte desse projeto, ele é espelho da resolução do CONANDA 231. Ele é muito, muito próximo, bem dizer, um Ctrl+C, um Ctrl+V em boa parte dele. E o mais importante disso, que aquela discussão toda lá atrás, que depois a gente traz aqui, trouxe a semente que foi plantada aqui dentro. Principalmente no jeito que o Conselho Tutelar vai conduzir os seus trabalhos internamente. Coisa que até então não tinha, que estava sob a alça do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu me lembro bem dessa questão. E eu concordo que o Conselho Tutelar deve ter autonomia na forma de conduzir os seus trabalhos. Artigo 67. Ele não busca aqui, por isso que eu tenho que passar um por um aqui. Ele não faz a busca. E o projeto é muito extenso. (64, 65, 66, 67). O vencimento do conselheiro tutelar será de 1.773,18. Observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias, será reajustada anualmente com um acréscimo de R$ 200 até o ano de 2031. Aí vem a questão que foi trazida na justificativa. Até o ano de 2031, quando o reajuste dos servidores públicos do município for superior ao acréscimo de R$ 200, prevalecerá também para os conselheiros tutelares o reajuste do funcionalismo público geral, sendo desconsiderado o acréscimo estipulado no caput. Ocorre
que o reajuste, ele não é sobre valor. O reajuste é sobre percentual. Por quê? Se determinado servidor ganha R$ 1.700 e aplicar um percentual de 10%, dá R$ 170. Se o outro ganha R$ 2.500, dá R$ 250, por exemplo. Então, não é. E aí como fica? Sendo que o valor do projeto é de R$ 200. Mas também não vou propor nada aqui, só estou colocando o que eu analisei dessa questão. Porque eu não quero mais prejudicar os conselheiros tutelares por essa discussão. Porque já deu muita dor de cabeça isso. Sem precisar. Sem precisar. Artigo 70. Com vencimento, quando devidas, serão pagas a um membro do Conselho Tutelar as seguintes vantagens. Indenizações. Não existe indenização, como eu falei, no caso de adicional, um pagamento extra dentro da nossa lei, dentro do nosso estatuto. Auxílios pecuniários, sim. Gratificações e adicionais. Isso aqui é importante os conselheiros ficarem atentos. Adicionais. Nós temos 2 tipos de adicionais que eu conheço. Se tiver outro, eu peço desculpas que eu desconheço. Nós temos o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Então aqui, quando traz adicional, há a possibilidade do pagamento. Então, né, é só uma questão de atenção por parte dos conselheiros. E por último, artigo 86, que também me chamou a atenção. Férias, 83, dá licenças 84, das concessões de 85 e 86. O exercício efetivo da função pública de membro do Conselho Tutelar será considerado tempo de serviço público, para os fins estabelecidos nesta lei. Primeiro parágrafo, o parágrafo primeiro, melhor dizendo, sendo membro do Conselho Tutelar, servidor ou empregado público municipal, o seu tempo de exercício da função será contado para todos os efeitos, exceto, menos, para a progressão por merecimento. Ora, essa aqui é uma crítica, também não vou alterar nada, não vou propor nada. Mas então, o cidadão é servidor público. Pela própria matéria, ele tem que afastar-se 6 meses a partir da publicação de edital. Gostaria muito de mudar esse prazo de 6 meses, mas a resolução do CONANDA não me permite fazer isso. É uma matéria maior, tenho que obedecê-la. Muito bem, então ele tem que se afastar 6 meses. E vai ser eleito para conselheiro tutelar. Então ele fica 4 anos como conselheiro tutelar. Conta o tempo de serviço, mas não por merecimento. Ele não tem a progressão por merecimento. Ou seja, o trabalho que ele executou nos 4 anos de conselho tutelar não foi merecida a sua progressão? Exceto. Está aqui, exceto para a progressão por merecimento. Ou seja, a lei assopra e morde. Não, tem que contar o tempo, mas para progressão por merecimento não. Então, pode esforçar-se do jeito que for, mas por merecimento ele não progride. Vou fazer as considerações finais. A justificativa fala que é para adequar a remuneração. Aí no começo da minha fala eu falei de demagogia, né? A própria resolução do CONANDA, as decisões de ministérios públicos, determina que os conselheiros tutelares tenham um vencimento digno. E aqui está trazendo uma carga horária de 40 horas, sendo que dentro da resolução do CONANDA não traz. Não existe carga horária definida. Não existe. Eu conheço, por exemplo, de 30 horas, 33 horas, já vi legislações nesse sentido. E quando chegou a primeira versão desse projeto, eu alertei, falei, opa, está errado. Como que a gente vai falar que 40 horas semanais e se a remuneração não é condigna? Vocês lembram? Vossas excelências lembram disso aqui? E a justificativa agora vem falar que a matéria saiu para que tivesse a remuneração
condigna vinda lá do executivo. Ora, demagogia tem tamanho, hipocrisia tem tamanho. Se não é esta casa a alertar, tinha passado batido os R$ 1.600 e cala a boca para todo mundo. Hipocrisia que não dou conta. Demagogia não dou conta. Venha de onde vir. Desculpa, não é assim que funciona. E mais, quando chegou a segunda versão, aqui, as conselheiras sentaram junto conosco aqui para melhorar a redação. Bem dizer, foram coagidas lá numa reunião, porque as notícias aqui chegam. Foram coagidas lá. Ou não tirasse a matéria para acabar com as emendas aqui apresentadas, ou não teria nem sequer o aumento que está sendo hoje proposto. Não é assim que funcionam as coisas, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Tem um ditado popular muito apropriado, eu acredito que sim, que diz, que eu já ouvi várias vezes: se deseja mudar o mundo, comece pelas crianças. Ou seja, a maneira com que as crianças veem o mundo de hoje é coerente com o mundo de amanhã, que teremos amanhã. Nós temos que ter consciência de que a maneira com que as crianças e os adolescentes entendem do que é certo e errado, o que é ensinado a eles, será determinante da formação da nova sociedade, da sociedade do futuro. Nós temos a responsabilidade, nós pegamos a herança dos nossos pais e vamos deixar para nossos filhos. E o mundo está aí, com todas as adversidades que não há necessidade de mencionar. Nós somos livres das nossas escolhas, prisioneiros das consequências. Então, eu vejo que a sociedade como um todo almeja que os nossos jovens, que as crianças, adolescentes e futuramente os jovens, sejam melhores do que nós, tenham um entendimento melhor de como se vive em sociedade, como que se vive com amor ao próximo, com mais tolerância, com mais razoabilidade. E isso vem de encontro ao trabalho dos conselheiros, das conselheiras que aqui estão. Já fiz menção de parabéns, honrosa a todos vocês, tenho o meu reconhecimento, sei da dificuldade, da complexidade do trabalho desenvolvido por vocês, as circunstâncias, os momentos. Então, eu dou os parabéns por estarem dispostos a participar dessa luta, em tentar construir um mundo melhor, construir crianças, adolescentes, jovens, com um entendimento melhor sobre a vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado. E aqui nesse projeto a gente vê um alento, uma melhoria, algo assim que pode dar mais confiança aos conselheiros para que isso ocorra. Com certeza, mais uma vez, falei hoje, repito, nada é tão perfeito, não pode ser melhorado, nada é tão errado, pode ser corrigido. Então, com certeza já melhorou, vamos melhorar mais ainda no futuro, se Deus quiser. Parabéns ao trabalho de vocês merecem muito mais e tenho certeza, tenho consciência disso. O trabalho feito pelos conselheiros, pelo CMDCA, por todo esse grupo, assistência social, é determinante na formação do caráter, da personalidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos novos adultos, cidadãos que teremos no futuro. Hoje nós colhemos o que nós plantamos. Hoje plantamos o que vamos colher. Então, é muito sério, é muito importante esse raciocínio, essa consciência da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, meu boa noite aos nobres pares. Meu boa noite aos senhores que estão acompanhando aqui na Câmara, a quem está nos assistindo e os nossos valorados funcionários. E eu queria aqui agradecer e parabenizar a presença das conselheiras tutelares. Parece que está faltando uma, são 5 conselheiros por todos, primeiramente, vocês são corajosos como nós. E corajosos também como aqueles que não conseguiram, as 9 cadeiras não entraram como vereador, mas vocês são as 5 pessoas representantes hoje do nosso Conselho Tutelar, que eu tenho e guardo com muito carinho esse nobre serviço que é representar as crianças e os adolescentes de Bueno Brandão. Eu
não estou aqui para falar de mim. Em nenhum momento eu preciso disso, graças a Deus. Mas Vossas Excelências vão lembrar que quando nós pedimos sobrestamento do projeto, a gente não sabia que tinha feito um acordo de um valor, isso que vocês foi lido aqui na justificativa, de R$200 por ano. E me lembro da fala do vereador Antônio Marcos, falou assim, olha, se eu for pedir, não vai dar nada, mas eu peço a alguém da base que faça essa intervenção. O que nós descobrimos após sobrestar o projeto? A gente ia votar R$1.600. Vocês iam receber R$1.600. Aí, eu falei, não, mas não é 1.600, é 1.703. Está aqui o valor aqui, um pouquinho mais de R$1.700. Então foi corrigido. Mas eu fui, assim como uma criança entra numa sala, entra numa casa, eu fui no Conselho Tutelar fazer uma visita para conversar. Quero agradecer a presença da Camila, que me recebeu muito bem, também a Cleide. Mas, infelizmente, eu fui chamado de pentelho. Eu fui chamado de... Meu Deus do céu, eu nem vou falar aqui. Tá? Eu, como vereador, representante da comunidade, puxa-saco do Conselho Tutelar, puxa-saco da criança, do adolescente, e fui chamado de um nome, até que nem vou falar aqui. Tá? Mas também não foi nada, também, a agressividade, a pessoa, eu vi que naquele momento ela estava brava, mas eu já perdoei, não tenho nada, se vir aqui eu dou um abraço nela, com muita certeza, tá? Ela tem meu carinho, vocês têm meu carinho, né? Mas eu queria só fazer uma leitura aqui, para Vossa Excelência que estão acompanhando aqui, o senhor que está nos assistindo, e para o Conselho Tutelar aqui, que quando formou o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, foi na data, ata da instalação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, aos 20 dias do mês de fevereiro de 1992. Foi na Câmara, que era lá ainda onde é a Prefeitura Nova, mas era a Prefeitura Antiga, antes de reformar, e estava presente lá todos os vereadores, a presidente da Câmara era a Márcia Barros, estava lá os vereadores Hamilton de Almeida, Antônio Pereira dos Santos, Cláudio de Paulo, Guilherme Antônio Cardoso, João Francisco da Silva, José Benedito da Rosa, José Galvão César, lá das Furnas, nosso amigo que já se foi também, Dr. Mauro Carneiro da Luz, o Mauro do Bia, e o Dr. Walter Tibério Rossi, e também estavam presentes diversas outras pessoas, como quem? O juiz, Dr. Jander, Dr. Cleide Ramalho, representante, o promotor do Ministério Público, e vários segmentos da sociedade. E aqui, vereador excelente, Vossa Excelência faz parte também, como eu. Nós fomos as primeiras pessoas a fazer parte, indicado pelo Dr. Creudes, o prefeito Dr. Creudes, que assinou a formação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, nós fomos os primeiros. E aqui, está na ata aqui, se Vossas Excelências quiserem, eu vou enviar para cada um. Tá? E, para não me alongar, eu quero só aqui fazer uma lembrança aqui. Ó. Atendendo o que dispõe na Lei Municipal número 1030, de 23 de dezembro de 91, conforme decisão da Assembleia Geral das Entidades e Organização Comunitária deste município, realizado no dia 2 do corrente mês, indicamos para representar a comunidade junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, como membros efetivos, os senhores Joaquim Assis dos Santos, Dr. José Góes da Costa, e o Dr. José Góes está vivo, lá nas Furnas, foi o primeiro presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Bueno Brandão, o meu tio Moacir Coutinho Putini, qual o vereador Nino, a vereadora Selene, acabou de conhecer lá em Brasília, é o nosso representante lá em Brasília para ajudar a cidade inteira, não é para ajudar um, para ajudar em todos os momentos da vida, ele ajudou. O senhor José Góes da Costa, Moacir Coutinho Putini, e como membros suplentes, os senhores Francisco Vicente Félix, José Raimundo da Costa, Maria Vanessa da Silva Santos, Bueno Brandão, 3 de fevereiro de 92. Então, eu não sou um pentelho. Entendeu? Então, eu queria que fazer essas colocações, e depois teve a formação, após a formação do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, nacional, que
é um órgão que manda no Brasil inteiro, na área dos conselhos. Esse conselho deu o primeiro passo para formar o conselho tutelar. O nosso primeiro presidente, me lembro com toda clareza, Silvio Guiton, sentadinho na frente do Banco do Brasil. Quem quiser passar lá, cumprimentar ele, cumprimento. Foi o primeiro presidente do Conselho Tutelar de Bueno Brandão. Tá? Então, eu depois de exaurido, tirar o projeto, ele vai e volta, vai e volta. Foi chamado as conselheiras lá na prefeitura para conversar com o departamento jurídico, com o prefeito Silvio, que não acredito que ele vai fazer maldade, porque eu também sou funcionário há mais de 35 anos da prefeitura, nunca vi um prefeito fazer alguma coisa diferente. Tá? Defender o Silvio, é a verdade. Então, ou você faz tudo dentro da lei, ou você não faz. Tá? E esse aqui, o próprio nome aqui já fala, é um projeto 99% elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se nós formos contra o Conselho do Ministério Público, nós estamos indo contra nós mesmos. Tá? Então, essa é a minha fala. Eu queria agradecer, senhor presidente, agradecer esse momento que vocês me deram aqui, para mostrar que o Joaquim está aqui para ajudar. E não tem mágoa de ninguém. Abraça todo mundo, se for preciso, dos conselheiros. Tá? Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 024/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 024/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danila Mancio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 024/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento 030/2024, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 30 de 2024, senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único, artigo 206, inciso 13, a dispensa do incertício mínimo para aprovação em segundo turno, projeto de lei número 029/2024. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações, sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de abril de 2024, Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 030/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 010/2024, dos vereadores Danila Mancio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos e Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 010/2024. Senhores vereadores e senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, solicitam aos ilustres membros da mesa diretora da Câmara seja estudada a possibilidade de alteração no artigo 267 do Regimento Interno, para que os munícipes que comprovarem assiduidade nas reuniões ordinárias da Câmara possam fazer o uso da tribuna a cada 30 dias, se assim o desejarem. Justificativa. Destaco que o artigo 267 do Regimento Interno estabelece prazo de 90 dias para que o orador possa voltar a fazer uso da tribuna após sua atuação. Esclareço que o prazo fixado é demasiado longo para que aqueles que acompanham de perto as alterações na legislação municipal e, por sua vez, gostariam de trazer à tona questões de preeminente interesse público. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 30 dias do mês de abril de 2024. Danila Mancio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos, Leandro Ribeiro Reginato, vereadores da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 010/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 011/2024, dos vereadores Danila Mancio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Indicação 11/2024. Senhor presidente, senhores vereadores,
Os vereadores que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno indicam ao senhor prefeito municipal a contratação de médicos plantonistas para compor a equipe médica do Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Considere que esses plantões possam ser realizados das 7 às 19 horas, até que os agendamentos se normalizem. Justificativa. Tal solicitação é proveniente dos munícipes, que alegam dificuldades para conseguir atendimento e ainda o grande tempo de espera para a realização das consultas. Logo, a contratação de novos médicos facilitará o acesso e diminuirá o tempo de espera para as consultas e exames, prevenindo doenças, fornecendo diagnóstico e tratamentos necessários e adequados aos pacientes, além de evitar a aglomeração de pacientes no hospital e nas unidades básicas de saúde. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 30 dias do mês de abril de 2024. Danilo Amâncio Alberto Costa e vereador Leandro Ribeiro Reginato, vereadores da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 011-2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Conforme parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno e conforme requerimento número 030/2024, aprovado pelo plenário, haverá a quebra do interstício mínimo para apreciação do projeto de lei número 029/2024. Portanto, prosseguindo com os trabalhos, considerando a leitura anterior do projeto de lei, do projeto de lei número 029/2024, coloco em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 029/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 029/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 029/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 029/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 002 e o projeto de lei número 029/2024, ora aprovados em segundo turno, serão também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024 e do projeto de lei número 029/2024. 029/2024. Os senhores dispensam uns 10 minutos? Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024 e do projeto de lei número 029/2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 029/2024. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 029/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.